Estamos cada vez mais rápidos nesse processo, né? Você viu como a gente conseguiu voltar rapidinho? Pronto. Estamos aprendendo a contornar As deficiências, né? a inércia do aplicativo. Bom. Para o YouTube até é bom, porque daí divide os arquivos mais, eu acho que torna mais racional para a pessoa. Fica mais leve, né? Mais leve. Assim, para quem quiser ver, menos tempo, né? É. Queira ou não queira, a gente sabe que vai acabar e a gente meio que dá aquela encerrada, né, a cada vez. Então, não é uma coisa que é cortada e daí tem um trecho que não aparece. É verdade. Eu acho que fica mais bem definido, né? Cada segmento. Bom, aí eu mantive, quando eu não fiz toda a leitura, a revisão, né, do texto todo com essa nova perspectiva, tem muita coisa que eu mantive, que talvez eu vou ter que ver se fica bem assim. E para finalizar esse tópico, eu ainda permaneço essa noção aqui, que na época parecia mais importante, né, de que o evolucionismo do Canguilhem permite, né, a eliminação completa dessa ideia de que a natureza não dá saltos. E também nega, né, essa ideia de que tendemos tanto ao progresso como à inércia, né, como seus destinos. E aí, por fim, eu acho que, né, eu digo aí que ele livrou o evolucionismo darwinista de toda a retórica científica sob forma de uma naturalização reducionista da sociedade, mas especialmente denunciou todo o mau uso científico e político de que foi e ainda é vítima, né? Agora nós vamos ver o que vai ficar legal o que vem daqui para frente, que é essa teoria da ação, é que realmente o que o Canguilhem está, à primeira vista, assim, uma olhada de cima, dá a impressão que é tudo um reducionismo biologizante, né? Essa coisa de algo que se aplica na natureza, se aplica na civilização também, que é tudo que, desde Spencer, passando lá pelo primo do Galton, o primo do Darwin, e toda a gente, os nazistas, todos que recorreram à eugenia, sempre se valendo de conceitos darwinistas e tal, né, que seria então essa forma, até essa etologia que tem hoje por aí, metaética, não sei, todas as bobagens que se presta por fazer analogia com a natureza, né, e tentar entender o homem a partir daí. Eu acho que o Canguilhem não caiu nessa, né, apesar de ter esse apoio na ciência da vida. E nós vamos ver aqui como ele realmente fez alguma coisa distinta. Então vamos lá. Aí essa última parte. A hipótese do diálogo que postulei acima teria colocado o pensamento e a prática de Canguilhem longe do pacifismo de seu primeiro mestre. Quem já leu aí, abriu um YouTube ou qualquer coisa inicial sobre o Canguilhem, sabe essas coisas. Ele foi aluno lá do Henri IV. Henri IV é aquele colégio ali atrás do centro de Paris, ali, que quem estuda ali vai se dar bem na vida, aquelas coisas. E lá ele foi aluno desse professor, Émile Auguste Chartier, que era conhecido como Alain, e era um pacifista. E esse professor foi muito ilustre, era um jornalista também, um sujeito de muita presença, assim, muito famoso, muita influência, né? E foi professor de Sartre, de toda essa geração aí. E na Primeira Guerra eles trabalhavam com essa coisa, negar a guerra, de negar a participação, confrontos, eram pacifistas, né? Aí na Segunda
Na Segunda Guerra, aí o Canguilhem diz: agora não dá mais. Contra nazista não dá para cruzar os braços. Aí é quando ele se alista, vai para a guerra, participa da resistência e tem uma atitude então mais com uma militância mais aguerrida, assim, né? Mas ele tem esse Alain aí é sempre uma grande influência na vida dele, porque é responsável por esse início da atuação política dele como pacifista e depois ele se afasta desse professor e começa a ter então uma atitude mais militante, né? Então vamos lá. Mas assim, bom, preciso avaliar isso ainda, né? Quer dizer, na verdade, o evolucionismo dele, criativo, não é um pacifismo no sentido de uma. É esse sentido, quer dizer, não é que ele deixa de ser pacifista, ele deixa de ser um pacifismo de Gandhi, aquela coisa que cruza os braços. Não sei se o exemplo ainda é bom, né? Porque Gandhi não conseguiu mudar muita coisa a partir disso. Mas, vamos dizer, uma inércia, né? Então, vamos lá. As consequências políticas dessa hipótese podem ser exploradas com recurso ao que ficou conhecido como sua teoria da ação. Né? Ela se presta a avançar alguns passos na investigação acerca do sujeito como agente de um novo progresso e prosperidade, como polo de produção de sentido e como fiador de uma história sem finalidade, desenrolado no bom e novo caminho da evolução, iniciado na obra de 2019. A investigação, né, que ficou longe, né? A investigação acerca de um sujeito, iniciada na obra de 2019. Bom, uma tarefa que levarei adiante propondo um tipo de terceira questão a ser refletida, que espero será também de grande importância para o propósito desse texto. Uma reflexão que passa por sua última publicação. Tá. Essa sessão agora tem duas coisas. Primeiro, eu falo desse texto dele, que é sobre a filosofia da história, e depois a teoria da ação, tá? Que se ocupa da decadência da ideia de progresso. É um texto que se chama Sobre a Decadência da Ideia de Progresso. O fez reconhecendo sua origem e força no século das luzes, por iniciativa de filósofos como Turgot, Rousseau, Condorcet, Kant, entre outros, que deram contornos à tese da perfectibilidade natural da humanidade. Então, esse é um primeiro ponto, né, para mostrar uma nova visão da história. É preciso primeiro se referir a esses autores que pensaram a modernidade e a história moderna no enquadramento de uma perfectibilidade natural da humanidade. Um perfeccionar-se regido por uma suposta lei universal da história humana que operaria segundo uma ordem causal, muitas vezes pensada como irreversível. Uma profecia apoiada em um fato concreto, a Revolução Francesa, seu signo histórico, como bem definiu Kant. Isso aí, quem leu o Pedro de Epicuro, tem lá um capítulo todo sobre Kant, mostra isso, como que Kant, de certa forma, mostra o progresso da história a partir do que ele chama de signos históricos, e a Revolução Francesa é o signo mais famoso dele. Malgrado as diferenças entre os filósofos mencionados, trata-se de uma filosofia da história que considerou o progresso humano sob a mesma causalidade das ciências da natureza, advertiu Canguilhem. Isso é especialmente verdadeiro em relação à primeira fase de Kant, né? Onde a liberdade da vontade e a ideia cosmopolita, a realização da ideia cosmopolita é um desígnio da natureza para o homem. Considerou igualmente sobre o princípio de conservação, isto é, com o princípio de conservação da perfectibilidade do homem. Né? Tudo isso, então, eram os argumentos desses autores aí que preconizavam o progresso humano.
Passada a euforia, como relata, sua expectativa começou a empalidecer já no século XIX, em razão do que Canguilhem chamou de rupturas epistemológicas. Está vendo aí? Mais uma expressão bachelardiana. Além de inovações técnicas e científicas. A principal delas deu-se com a introdução do princípio de degradação energética da física, que, como visto acima, reverteu a perspectiva otimista do devir histórico da natureza e do homem. Trata-se da lei da entropia, que substituiu o progresso pela dissolução enquanto finalidade da natureza. E que também foi jogada para os homens lá no caso Lalande, por exemplo. Em pleno século XIX, diz Canguilhem, as luzes deram lugar ao calor, com o advento da máquina a vapor. O calor dependente de combustíveis que não eram renováveis. Um poder inevitavelmente exaurível. Mas foi, como disse, a fragilidade das teorias e a relativização das expectativas que minaram a confiança no progresso, substituindo-a por uma lei geral a orientar a vida rumo à dissolução como sua finalidade. O século XX só aprofundou sua decadência, despotencializando ainda mais a própria noção de razão. Bom, aí deixa eu pular para frente, o Eduardo sabe muito bem o que se passou aí, né? Sim. Contudo, a noção de progresso que podemos depreender de Canguilhem se deu por via diferente e alternativa tanto do otimismo das luzes quanto ao pessimismo da entropia. Na verdade, se não alimenta euforia com o futuro, também não instiga o pessimismo. Na verdade, estimula responsabilidades diante da incerteza. O faz por meio do que seus leitores chamaram sua teoria da ação. Uma teoria que de longa data propugna por uma ação criativa, pelo livre agir apoiado na experiência e na improvisação como estertores da vida. Eu vejo que aí ele já está trazendo, né, a noção de normatividade para o homem, né? Agora vamos ver como é que isso se encaixa, né? Qual a transição, né? Ele não vai fazer uma aplicação pura e simples daquilo que valeria, vamos dizer, para os seres vivos, para o vivant, e também aplicar isso para uma sociedade, né? Bom, os textos relativos a essa teoria, eu não tive acesso. Eu acabei encontrando o artigo desse professor, que Sfara. Esse sujeito ele é um italiano que mora em Paris, no interior da França, acho que é Lille, na universidade que ele trabalha lá, e estava fazendo pós-doc em São Paulo, na USP. E agora já deve ter voltado para lá, não sei. E ele tem um artigo que ele menciona porque aí tem uma curiosidade que é assim, as obras do Canguilhem não são fáceis. Não é fácil aplicar como ler Canguilhem, porque ele tem poucas obras que sejam texto completo, assim, texto produzido para livro. Mas, no entanto, ele tem uma quantidade enorme de artigos e uma quantidade enorme de papers, de aula. O Canguilhem fazia todas as suas aulas em paper e as arquivava. Então, tem lá o Vinícius me passou o endereço do instituto lá que tem os arquivos Canguilhem. Então, lá você vai encontrar, semestre por semestre, em todas as instituições que ele trabalhou, no interior da França, em Paris. Então, tem todos os textos provavelmente datilografados e que hoje estão digitalizados, onde você encontra, então, as reflexões dele sobre a história da filosofia, sobre a ciência e o próprio pensamento dele, muita coisa que não foi publicada em livros, né? Então, tem dois deles aqui que são importantes, e aí eu extraí, né, como eu ainda não tive acesso a isso, eu pretendo, se depois, como diz a Globo, depois que tudo isso passar, eu pretendo ir a Paris, visitar esse centro aí de arquivos, para botar a mão nesses papéis aí. Então, desses, com relação à teoria da ação, tem dois textos muito importantes. Um que se chama O que é Agir,
que é de 1958, e um outro que chama A Ação, né? Que foram aulas, né? É material de aula, né? Mas eu reproduzo, então, como eu não tenho esses originais, eu reproduzo os extratos que o Sfara publicou no seu artigo. Esse Sfara tem um livro sobre a teoria da ação, ele tem artigos sobre esse livro, é um sujeito que se dedicou bem a esse tipo de coisa aqui. Então, vamos lá. A teoria da ação referida foi apresentada por Sfara referindo um manuscrito não publicado, intitulado O que é Agir, de 1958. Este traz teses que Canguilhem reiterou em outro manuscrito intitulado A Ação, de 66 a 67. É porque lá eles têm o semestre, o ano letivo deles vai de um ano para o outro, não é como o nosso, né? Por isso é marcado assim. Então, reproduzo aqui 3 extratos selecionados por Sfara. E aí tem a indicação aqui do artigo dele, quem quiser ver o detalhe, é artigo que está na revista da internet e tal. Então, assim, tem 3 definições, né, que o Canguilhem dá. Ele diz: agir é estar na origem do seu movimento. Quer dizer, fazer seu movimento em lugar de o sofrer. Né? Tem um sentido metafísico isso, né? de iniciar alguma coisa, assim, de um esforço que brota. Né? Me parece assim, ele deve ter consciência do enigmático dessa expressão, mas me parece que com isso ele consegue negar a ideia de que agir é um reflexo. Né? O agir como resposta pura e simples como os materialistas vão sustentar. Né? Aí vamos para a segunda. Claro, precisaria ver esse manuscrito aí para ver em que condições ele disse isso. Né? Então, aqui está muito precário ainda. Né? Bom, agir é começar por si um movimento. Né? Então, mais uma vez, não está fora do mecanicismo. Né? Quando a gente vai nos períodos em que eu frequentei a querela entre o Mendes Birran e os materialistas, tinha muito essa ideia. Né? O Birran tem essa ideia do esforço interno, né? Que não é um agir no sentido de... É um agir no sentido de iniciar, e não um reflexo patológico, assim, né? De sofrer ação de outro. Né? Aí o terceiro, ainda dentro da mesma definição, ser o seu motivo, fazer o seu motivo, né? Executar o seu motivo. Né? Agir é finalizar, né? Ou concluir por si um movimento, levar esse movimento até o fim, né? Até a sua meta, né? até o seu propósito. Se eu não puder decidir o fim, é porque não houve, não esteve no meu controle no começo, porque não houve começo. Quer dizer, aquele movimento que você não leva, não conduz aonde você pretendia, é porque ele não começou com você. Né? É bem esse o oposto do que o Sade está propondo, que é o papel do sujeito na orgia. Né? Ele não começa movimentos e, portanto, não é ele que finaliza, ele leva ele é reflexo. Né? Isso, aí
A referência aqui é que esse texto, essas teses estão no texto. Isso aqui é uma indicação que o Sfara dá, né? Você tem que ir lá nos arquivos, é Jorge Canguilhem e tal, 58. Esse F aqui deve ser folha, assim, sei lá. F é alguma indicação da localização dele e tal, nos arquivos. Bom, vamos lá. Trata-se no conjunto de definições que derivam de uma pretérita concepção de ação de Canguilhem, igualmente reproduzida por Sfara, e aí ele vai dizer qual é. A ação, no sentido forte, é a condução da vida, o esforço por ordenar. Olha como isso vai chegando perto da normatividade. O esforço por ordenar em relações com o ideal, quer dizer, onde você quer chegar. A experiência humana e além mesmo é uma relação com o ideal, uma relação com a experiência humana e, para além disso, para além do sentido que você... Para além disso, é um esforço em direção ao sentido que você quer dar à vida, né? Isso é quase mágico, né? É uma ideia de um sujeito sem âncoras, né? A ação, cuja filosofia parece ser a condição necessária, comporta, desse fato, um ou vários julgamentos de valor sistematizados, que, sozinhos, distinguem a ação filosófica dos atos usuais ou rotineiros. A ação filosófica, acho que ele está querendo dizer ação filosoficamente refletida, né? Essa ação no sentido forte, e diferente do agir usual ou rotineiro, né? Que seria, então, o agir por influências e tal. Vamos ver aqui o que o 71... é publicado em manuscrito sem data, provavelmente dos anos 30, intitulado Canguilhem, Objeto e Natureza da Filosofia. E não tem data, F1. Precisaria ver. Fiquei curioso com essa fonte aqui, porque deve ser bacana, assim, deve ter muito papel velho lá. Bom, por enquanto eu estou fazendo o que dá com essas aí, porque é de segunda mão, né? Não tem como checar muito o sentido dessas afirmações aí. A título de conclusão, Sfara diz que, afinal de contas, de fato, a teoria da ação não é mais do que uma reivindicação de affranchissement do indivíduo, quer dizer, de emancipação, uma reivindicação de independência do indivíduo, no sentido autônomo e singular. É uma individualidade, o indivíduo que busca uma reivindicação, não do individualismo, depois vou falar disso, não é o individualismo, né, para não confundir com outras coisas, mas de um indivíduo emancipado, né, franqueado de influências, né, em relação às normas ditadas pelos hábitos, né, os hábitos. Aqui tem o Canguilhem deve ter sido um grande leitor do Bihan, porque o Bihan é o filósofo dos hábitos, né? Os hábitos são o emburrecimento do homem, assim, a morte do raciocínio é o hábito, né? Então, a reivindicação de independência do indivíduo é justamente uma independência em relação aos hábitos, que, em última instância, é o quê? É romper com os obstáculos epistemológicos. Os hábitos são os obstáculos epistemológicos, né? Isso é meio consensual nas epistemologias, né? Então, em relação às normas ditadas pelos hábitos, os costumes ou os aparelhos sociais externos
ao indivíduo, ao próprio indivíduo, né? Então, está vendo que não é tão metafísico como parecia lá em cima, mas tem um movimento aqui de negação, né? Um movimento de reivindicar uma independência dessas fontes de normalização em busca de uma normatividade, quer dizer, um sujeito que vai ganhando progressivamente condições de decidir progressivamente livre desses rapó aí, né? Dessas ligações todas. Bom, evidentemente não se trata de um apelo em favor do individualismo, mas de oposição à massificação coercitiva crescente nos anos 30 europeu. Aí é preciso, eu fiz essa nota aqui, eu sei que fica meio... Ela é mais para quem tem um pouco de informação sobre a biografia do Canguilhem, que é a entrada da cultura nazista, né? A massificação nazista e tal. E ele faz parte de um grupo chamava Intelectuais pela Resistência, não sei o quê. E me parece que é justamente, não é pregar individualismo, mas é a oposição à massificação, né? Então, bem refletido aí, as intenções dele, se entende o que ele quer dizer com esse emancipação do indivíduo, né? Aí, por exemplo, a eugenia, né, sustentada pelo fascismo, especialmente pelo nazismo, que foram combatidos por ele, e por aí, talvez até valesse a nota disso, que ele foi membro desse grupo de professores que participaram da resistência e tal. Bom, o leitor deve estar se perguntando pela validade da noção de ação social justificada na desregulação orgânica, pois está apoiada numa analogia entre organismo vivo e sociedade. Então, agora vamos passar para essa questão. Então, como é que essa reivindicação vamos dizer, porque no fundo o que ele está falando ali? O que é esse indivíduo? É o indivíduo que normativité, né? O indivíduo livre das normalizações, é o indivíduo que se normaliza, né? Mas a inspiração é organismo, né? Lá nos textos de biologia é isso. Então, como é que a gente pode dizer que o indivíduo também pode postular isso e postular isso em sociedade? Quer dizer, como é que vão fazer essa passagem, né? Eu acho que ele tem um cuidado de não cometer o mesmo pecado dos biólogos que queriam jogar tudo que valia para a biologia, jogar para a natureza. Ele aqui vai refletir o alcance dessa possibilidade. Quer dizer, na vida dos seres vivos, pode-se pensar nisso, numa interioridade que se manifesta criativamente, né? Tá, vocês estão ouvindo? Apareceu uma mensagem aqui. Eu estou ouvindo. Tá ok? Então, tá tranquilo. Aqui apareceu uma mensagem aqui do Zoom. Não sei. Não, é porque eu mudei o teu status. Eu estava incomodado que a tua janelinha parecia pequena. E aí porque está gravando, né? Ah, tá certo. Então foi isso. Bom, para tentar sanar as dúvidas que pairam sobre essa questão, Canguilhem se referiu a ela numa obra que se chama O Problema das Regulações no Organismo e na Sociedade, questionando se a assimilação usual e científica da sociedade a um organismo seria mais do que uma metáfora, especialmente porque em uma sociedade, diferentemente do que ocorre em relação ao organismo, não há consenso quanto ao seu estado ideal e suas normas, né? Eu já tinha recomendado para vocês um livro de um aluno do Canguilhem, o livro chama Sociedade Pura, eu já mostrei para vocês, em que ele faz um rastreamento rigoroso de todas essas obras que fazem isso aí, essa transposição da seleção natural para a seleção social, todos os conceitos darwinistas passando para cá. E ele chama esses livros
de romances filosóficos, assim, romances científicos. Porque ele diz assim, olha, o cara vai lá, lê um pouco de biologia, aí vem para a sociedade, vem para a sociologia, diz que tem um tal de Wilson, eu até selecionei uns livros que eu queria ler nesse período aí, porque foram livros importantes para o fascismo, para o nazismo, e para o eugenismo, e acabei não lendo. Estou com eles na tela aí, PDF, ainda não li. E ele mostra como essa passagem é apressada. Ele chama isso de romance. Ele fala que o que o cara está fazendo, na verdade, é um racista que quer selecionar quem vive, quem não vive, enfim, quer aplicar regras de eugenia e se vale da biologia como se aquilo que acontece lá entre plantas, animais, células, não sei o quê, fosse a nossa própria regra. Então, acho que o Canguilhem né, toda essa chegando, como o João lembrou, chegando até em Foucault, é bem cuidadoso nesse sentido, não atravessar não levar analogias e metáforas longe demais, né? Então vamos ver se na sociedade, em sociedade, pode se aplicar, ou pode se o conceito de normatividade é bom para se pensar a sociedade humana. Bom, para ele, o desafio consiste no fato de que a finalidade do organismo é interior ao organismo. E, por conseguinte, esse ideal que é preciso restaurar é o próprio organismo. Quanto à finalidade da sociedade, ela é exatamente um dos problemas capitais da existência humana e um dos problemas fundamentais que se colocou à razão. Qual a finalidade? Eu acho que quando ele diz isso, que a finalidade do organismo é ele mesmo, é mais no sentido de postular aí um movimento de conservação, assim, de querer uma vitalidade que quer viver, né? Que opera no sentido de criar oportunidades de viver. Agora, e nas sociedades? Né? A finalidade dela é essa mesmo? É a mesma? Né? Então, diz, bom, calma, porque esse é um dos problemas fundamentais que se colocou a razão. Né? O que as civilizações perseguem. Né? O fato é que, se admite sem problemas a regulação ou homeostase biológica, é preciso averiguar seus limites quando se pretende o mesmo para uma sociedade. Né? A sociedade também são homeostáticas. Né? Sua posição, no final do texto de 55, que é esse que está citado ali em cima, é que não procede inteiramente a consideração da sociedade como um organismo. Seu argumento começa por desfazer a confusão entre organização e organismo, pois considera que uma sociedade é organizada sem ser orgânica. Então, veja, né? A sociedade não é homeostática de cara. Né? Não sei se tem alguém que pensa que seja, mas é preciso cautela para dizer isso. Uma organização, diz ele, é da ordem do agenciamento. Espera aí. Organização, então, uma confusão entre organização e organismo. Então, ele vai dizer agora que porque a organização está mais vinculada aos homens, né, às sociedades. Então, ele diz, uma organização é da ordem do agenciamento, pois que não tem, como os organismos, a finalidade intrínseca de subordinar suas partes ao todo. Isso aqui está mencionado, mas lá atrás, lá pelo meio do capítulo, tem umas boas reflexões lá sobre a noção de organismo. Quem for ler na sequência, depois vai encontrar lá. Essa ideia aí é de Claude Bernard, de que as partes, uma remete à outra e se coordenam como um todo. Então, diz, bom, pensar que na sociedade todas as partes estão coordenadas e visam a sustentação do todo é um negócio meio... É levar o Claude Bernard a sério demais, é fazer dele um sociólogo. Né? Então, quando ele diz isso, ele diz para um organismo, ele não está dizendo isso para a sociedade. Né? Então, vamos lá. A analogia encontra seu limite pelo simples fato de que, resume Canguilhem, uma sociedade não tem finalidade própria. Uma sociedade é um meio.
Uma sociedade é mais da ordem da máquina ou da ferramenta do que da ordem do organismo. Isso quer dizer que... Desculpa, Francisco, da ordem da abstração também. Né? Sim. Uhum. Isso quer dizer que não há na sociedade autorregulação. Nela, a regulação é sempre acrescentada, se assim posso dizer, e sempre precária. Toda sociedade seria, assim, uma ferramenta ou uma máquina, sempre desregulada. Não sendo um organismo, não se pode esperar por algo como uma justiça social espontânea, sob forma de autorregulação social. Neste caso, ela precisaria de uma intervenção externa, né? Por exemplo, de um herói. Como admitiu Bergson, nesse texto, as duas fontes da moral é D, né? Deixa eu corrigir aqui. Espera aí. A Função da Moral da Religião. Eu não li esse livro, mas eu estou citando a partir do Canguilhem, mas ele diz isso, que para o Bergson, então, a regulação ela se dá por isso, pela intervenção, porque é o enquadre entrópico. Como o Bergson respeita a entropia, ele diz isso, que um sistema entrópico é um sistema fadado a esvaziar, né, um sistema fechado, mas ele continua por injeção de energia. Ele é alimentado de fora. É assim que você vai mantendo um trem em funcionamento. Você vai pondo mais lenha, né, na fornalha. E o herói teria esse papel, quer dizer, um terceiro, é o cara que vem, né, para regular aquilo que não teria regulação. Né? Aquele que, na ausência da sabedoria social, passa a inventar uma solução para toda crise, desordem e injustiça. Essa tese do herói aí, ele só menciona, né, como uma tese do Bergson, mas ele não parece endossar. Assim. Não é um sujeito que conta com isso. Né? Ora, a extrapolação do conceito de regulação orgânica para o nível social permite, de fato, reconhecer que o estado ideal de sociedade, suas formas de governo, permanece sempre desconhecido. Nesse caso, resume Sfara. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. O Sfara não tem a tradução, eu ainda não traduzi. Uma sociedade parece, desde então, mais a um instrumento, a uma máquina, por nos administrar nós mesmos, do que a um organismo. Bom, até aí ele está repetindo o Canguilhem. Na ausência de sistemas de autorregulação, ou sistemas homeostáticos, sua organização interna é mais próxima da desordem ou da crise que do estado de equilíbrio típico dos organismos vivos. Percebe o que está em jogo aqui, já no sentido de que não espere muito? Uhum. Vai terminar agora, viu? Mais um minuto. Vai ter intervalo? Então, vocês 18h12. Tá, então fazemos intervalinho? Eu acho que é bacana, porque daí o outro segmento vai até o fim. 6h30? Então, 6h30 voltamos. Tá bom. Tem ainda alguns segundinhos. Só para a gente se ver. Tem uma coisa bacana que eu vi hoje no nosso... Aqui no... Vai cair. Vai cair? Não sei. Olha, estou perdendo aqui. Sim. A Janaína, né? Ela mandou um material que está aberto no site conteudopsi.com.br, livros de psicologia.